Olá, pessoal. Eu sou o professor Pedro Paulo, professor da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. E essa é a nossa aula de Biologia do primeiro bimestre do terceiro ano do ensino médio. Nessa aula, nós iniciaremos o estudo da ecologia. A ecologia é a parte da biologia, é a ciência que se dedica a compreender a relação dos seres vivos entre si e destes com o meio ambiente. A palavra ecologia tem origem em duas palavras gregas. A primeira é oikos, que quer dizer casa ou ambiente, e a segunda é logos, que quer dizer estudo. Então, portanto, a ecologia é o estudo do ambiente, é o estudo da nossa casa, a casa em que todos os seres vivos moram. Mas onde fica a nossa casa? Onde é a casa dos seres vivos? Até que provem o contrário, nesse vasto universo, o único local onde encontramos condições de existir vida, tal qual conhecemos, é um pequeno planeta chamado Terra. E não todo o planeta, mas uma pequena camada que recobre esse planeta chamada de biosfera. A biosfera possui cerca de 15 quilômetros e abrange regiões do fundo do mar até altas montanhas. Nestes locais encontramos recursos e condições climáticas para que a vida se desenvolva. Mas na biosfera encontramos também ambientes diferentes, onde essas condições podem variar muito. Montanhas, rios, desertos, geleiras são alguns dos biomas onde encontramos os seres vivos. Dentro desses biomas encontramos locais distintos, chamados de ecossistemas. Um ecossistema é formado por fatores bióticos e abióticos. Os abióticos são os fatores físicos e químicos que compõem o ambiente, como, por exemplo, temperatura, pressão, salinidade, disponibilidade de água e outros recursos. E os fatores bióticos são aqueles seres vivos que habitam aquele ecossistema. O conjunto de seres vivos que vivem no ecossistema, que habitam o ecossistema e conseguem interagir naquele ambiente, são chamados de comunidade, uma comunidade biológica. E cada comunidade tem populações, ou seja, indivíduos da mesma espécie que vivem naquele local e interagem entre si. Como há uma variedade de ecossistemas, encontramos seres vivos que se adequam às condições de um ecossistema e espécies que não se adaptam àquele determinado ecossistema. Quando uma espécie se adapta a um ecossistema e ali vive, dizemos que aquele é o seu habitat. Neste habitat, a espécie desempenha um papel, uma função, entre aspas. Esse papel é o seu nicho ecológico. Então, por exemplo, o tia-sangue, um pássaro típico da nossa região aqui do Rio de Janeiro, encontra na Mata Atlântica as condições para sua sobrevivência. Frutos, sementes e insetos que esse pássaro se alimenta. Encontra também condições para sua reprodução, clima adequado. Portanto, a Mata Atlântica é o seu habitat. Lá, ele é capaz de dispersar sementes dos frutos com que ele se alimenta. Seus ninhos servem para outros pássaros. Ele serve de alimento para predadores. Ou mesmo, seus ovos servem de alimento para pequenos primatas, por exemplo. Esse é o papel ecológico daquele pássaro desempenhado na Mata Atlântica. Então, portanto, é o seu nicho ecológico. Já o beija-flor de fronte violeta também encontra na Mata Atlântica as condições para sua sobrevivência. Portanto, possui o mesmo habitat que o tia-sangue. Porém, se alimenta de néctar, de flores, sendo polinizador de algumas espécies de plantas, e ele é predado também por outros predadores diferentes do tia. Portanto, embora eles possuam o mesmo habitat, possuem nichos ecológicos bem diferentes. Alguns seres vivos se adaptam a muitos ecossistemas e encontram neles condições para a sua sobrevivência. Esses seres são chamados de euribiontes. A nossa espécie é um bom exemplo disso. Vivemos em montanhas, desertos, em locais muito frios ou muito quentes. Temos grande capacidade de adaptação. Já outros seres vivos dependem de condições muito específicas para sobreviver. Esses são chamados de estenobiontes. Por exemplo, existem espécies de anfíbios que só sobrevivem em bromélias que ocorrem na Mata Atlântica. Essas espécies também são chamadas de endêmicas, ou seja, que só ocorrem em um determinado local. A Mata Atlântica é um ecossistema típico de nosso estado. É rico em biodiversidade e em espécies endêmicas. Quando destruímos esse ecossistema, corremos o risco de tornarmos essas espécies extintas. Embora alguns seres vivos dependam de ambientes com características específicas, como o anfíbio que eu falei ainda agora, alguns recursos são necessários e devem estar disponíveis direta ou indiretamente em todo o ecossistema. Esses recursos são elementos químicos básicos necessários para a construção do corpo dos seres vivos ou para a manutenção da sua vida. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio são alguns desses elementos que são essenciais e se encontram disponíveis na natureza.
Mas de onde vêm esses recursos? Como eles não acabam ou não acabaram ao longo dos bilhões de anos que a vida existe na Terra? Os elementos químicos fundamentais à vida são reciclados na natureza, em um processo contínuo chamado de ciclo biogeoquímico. Nessa aula, veremos os principais ciclos biogeoquímicos e algumas de suas características. A água, por exemplo, é o principal componente da vida. Cerca de 70% a 80% da composição do corpo dos seres vivos é água. Um indivíduo como eu, por exemplo, de 100 quilos, tem seu peso 70 quilos de água. Ela está envolvida em diversas reações metabólicas do corpo dos seres vivos, age como solvente da maioria das substâncias presentes no corpo dos seres vivos, controla a temperatura corporal, além de desempenhar outras atividades fundamentais à vida. A água possui 2 ciclos distintos. O primeiro ciclo, chamado de curto, a água dos oceanos, rios e lagos é aquecida pelo Sol, transportada através da evaporação para a atmosfera sob a forma de vapor, onde em grandes altitudes volta à sua forma líquida pela condensação, formando as nuvens e precipitando novamente sob a forma de chuva ou neve na superfície terrestre. Parte da água que recai sobre a superfície da Terra é absorvida pelo solo e por percolação pode chegar ao lençol freático, podendo ser retirada pelas raízes dos vegetais. Uma vez absorvida, a água participa da fotossíntese e pode também ser consumida por animais que se alimentam desse vegetal. Os animais também consomem água dos rios e lagos, absorvendo essa molécula em seu organismo. Após sua utilização no metabolismo, a água retorna à atmosfera através da transpiração e da respiração dos animais e vegetais, e para o solo através da urina, fezes e decomposição desses seres vivos. O segundo ciclo que vamos estudar hoje é o ciclo do oxigênio. O oxigênio é um elemento utilizado na construção das moléculas orgânicas e participa da respiração celular para gerar energia para o organismo através da quebra da glicose. Quando surgiram os primeiros seres vivos, não havia oxigênio na atmosfera terrestre, até o surgimento de alguns seres que produziam sua energia através da fotossíntese. Esses seres modificaram o nosso planeta profundamente, fazendo com que a nossa atmosfera tenha atualmente cerca de 21% de gás oxigênio. Até os dias de hoje, os vegetais, algas e as bactérias fotossintetizantes absorvem o gás carbônico da atmosfera, utilizando esse gás na fotossíntese, liberando o oxigênio na natureza. O oxigênio é então utilizado pelos vegetais e demais seres vivos na respiração celular, liberando o gás carbônico na atmosfera. O oxigênio presente na atmosfera, quando submetido à ação de raios ultravioleta, é dissociado e recombinado formando o gás ozônio. Na atmosfera, o ozônio forma uma camada que reduz a entrada de raios ultravioleta altamente danosos aos seres vivos. A camada de ozônio vem sendo constantemente atacada pela ação de gases que desestabilizam a ligação dos átomos de oxigênio da molécula do gás ozônio, formando o gás, por exemplo, oxigênio, e destruindo assim a camada de ozônio. Os principais desses elementos são os CF6, ou clorofluorocarbonos. O cloro presente nessas moléculas desestabiliza a molécula de ozônio, formando monóxido de cloro e gás oxigênio. O monóxido de cloro é instável, fazendo com que, ao se dissociar, o cloro fique livre para destruir outras moléculas de ozônio. Um único átomo de cloro, por exemplo, pode destruir até 100 mil moléculas de ozônio ao longo de sua vida útil, que pode chegar até 75 anos. Nos últimos anos, após o Tratado de Montreal, a emissão de CF6, de clorofluorocarbonos, tem diminuído drasticamente. Contudo, os danos já foram causados. Nessa imagem, feita pela NASA em 2018, é possível ver em azul o tamanho do buraco da camada de ozônio no Polo Sul. Através desse buraco, os raios ultravioletas, principalmente do tipo C, chegam à superfície, podendo causar alterações no ambiente e podendo causar até a morte de alguns seres vivos. Como vimos, o ciclo do oxigênio está intimamente ligado ao gás carbônico. O gás carbônico é a fonte de átomos de carbono para os seres vivos. O carbono está presente em todas as moléculas orgânicas, sendo fundamental para a existência de vida. Durante a fotossíntese, os vegetais utilizam o gás carbônico, CO2, para obter átomos de carbono e produzir suas moléculas orgânicas. Parte destas moléculas, produzidas pelos vegetais, são utilizadas para a sua própria respiração celular
e retornam ao ambiente sob a forma de CO2. Uma segunda parte é utilizada na composição do organismo e pode ser consumida por outros seres vivos, como por exemplo um animal. No organismo deste animal ou desse ser vivo, a respiração irá consumir estas moléculas e devolvê-las sob a forma de CO2, ou ser utilizada por um outro ser vivo, um outro animal ou decompositor que se alimente dele. Dessa forma, o carbono é absorvido para os seres vivos através da fotossíntese e retorna ao ambiente pela respiração celular, em um equilíbrio constante. O gás carbônico presente na atmosfera, junto a outros gases, pode se misturar com vapor de água, formando uma camada que retém o calor da atmosfera através do efeito estufa. Esse fenômeno é natural e, se ele não existisse, a Terra hoje seria congelada. Contudo, o aumento da emissão de gases do efeito estufa, principalmente pela queima de combustíveis fósseis, tem gerado um aumento na temperatura global. Assim como o gás carbônico e o oxigênio presente na atmosfera, um outro gás é fundamental para a manutenção da vida. O nitrogênio é um gás extremamente abundante na atmosfera. Cerca de 78% do ar que respiramos é composto por nitrogênio. Contudo, a maioria dos organismos não consegue absorver o nitrogênio sob a forma desse gás. Para que isso ocorra, o nitrogênio precisa ser transformado em nitratos para serem absorvidos pelos vegetais, principalmente. O gás de nitrogênio é fixado da atmosfera no solo pela ação de bactérias que transformam esse gás em amônia. A amônia é então transformada em nitrito por bactérias do gênero Nitrosomonas e depois em nitrato pela ação de bactérias do gênero Nitrobacter. O nitrato, então, pode ser absorvido pelos vegetais e transformado em moléculas orgânicas, principalmente proteínas e aminoácidos, que serão absorvidos na alimentação dos seres vivos que se alimentarem desses vegetais. Os restos de animais e as fezes serão decompostas e a amônia será devolvida ao solo, em um processo de amonificação. Parte do nitrato não absorvido pelos vegetais será utilizado por bactérias denitrificantes que devolverão à atmosfera o gás de nitrogênio. O ciclo do nitrogênio, como os demais ciclos que vimos nessa aula, nos mostram como existe um equilíbrio muito bem estabelecido entre os seres vivos e o ambiente. O homem tem tomado atitudes que têm alterado esse equilíbrio, pondo em risco a nossa própria existência. É importante tomarmos consciência disso e cuidarmos dessa nossa casa, esse nosso planeta que é a Terra. E assim, pessoal, terminamos a nossa aula de hoje. Leia as suas orientações de estudo, busque os textos complementares e ouça os podcasts. Eu sou o professor Pedro Paulo, espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima.